Romanos 12, versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos algumas coisas muito interessantes aqui nesse versículo. Primeiro, que somos seres em constante transformação, né? Paulo está dizendo que ou podemos ser conformados, né, com o século, ou podemos ser transformadores, né? Se somos conformados, somos agentes passivos. Se somos transformadores, nós é que podemos ser instrumentos de mudança na nossa própria mente e, como consequência, mudança no nosso corpo e mudança em quem realmente somos, né? É muito importante que você entenda também que aqui temos dois imperativos. Portanto, é absolutamente necessário que você interaja nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e que você faça as escolhas de quem você é. E aqui eu começo já a entrar nesta questão, nesse tema, porque muita gente me procura com problemas psicológicos, alguns com depressão até profunda, e as pessoas geralmente querem uma resposta que venha de fora, né? Um remédio, um aconselhamento, e poucos entendem a importância que eles mesmos têm na mudança e na saúde da sua mente e do seu cérebro. Tá bom? Então quero fazer aqui algumas reflexões, gente, que são muito importantes, que podem mudar a sua vida. A primeira reflexão é que as nossas escolhas mudam o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele tem bilhões e bilhões de células chamadas neurônios. Esses neurônios se conectam, se ligam através de conexões eletroquímicas. Existem, obviamente, você já deve ter ouvido falar dos neurotransmissores, que são elementos químicos que ficam entre os neurônios, porque eles não se tocam, mas eles ficam muito próximos nessas chamadas fendas sinápticas. Então, o pensamento, ele acontece através dessas conexões neuronais. E quando a mente é saudável, essas conexões fluem de maneira muito mais fluida, né? E, em contrapartida, quando o indivíduo está com depressão ou com qualquer outro tipo de patologia, não acontece de maneira natural. Agora, o que a Bíblia diz é que as nossas escolhas do que eu penso, escolha do que eu permito que a minha mente fique pensando, vão determinar quem eu sou, quem o meu cérebro se tornará. Porque essas conexões, elas formam estruturas de pensamento. Por exemplo, uma pessoa que já aprendeu a dirigir, por que ela faz de maneira automática? Porque já existe no seu cérebro, num lugar, uma estrutura de neurônios específica para tratar dessa questão. Então, toda vez que você vai dirigir, o teu cérebro acessa aquela área. E assim como todas as outras coisas, a área do conhecimento, a área da fala e tudo mais. Portanto, quando pessoas se permitem pensar pensamentos tóxicos, pensamentos contrários, desconfortáveis, estressantes, de raiva, de ódio, essa pessoa está criando estruturas para lidar com determinadas áreas da sua vida, usando e acessando essas estruturas viciadas e tóxicas. Quando, em contrapartida, nós vivemos num ambiente de amor, de fé, de esperança, de alegria, o nosso cérebro também cria estruturas de pensamento que vão ser filtros através dos quais a gente enxerga a vida. Então, lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, a Bíblia diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deus está deixando claro que a escolha de vivermos ou de morrermos aos poucos é nossa. E que essas escolhas, elas são feitas na nossa mente. E mais, esse texto está dizendo que estas escolhas, por exemplo, de crer ao invés de duvidar, de amar ao invés de odiar, de perdoar ao invés de reter,
estas escolhas acontecem no nível espiritual, descem para o nível emocional da mente, da psique e também passam para o nosso corpo físico, tá? Então, este mesmo versículo que a Bíblia fala, nós podemos interpretá-lo só espiritualmente. Deus falou, não sei como é que funciona, mas é verdade. Algumas pessoas descem para o entendimento, vamos dizer assim, arrazoam, compreendem como é que funcionam os traumas, as feridas, as dores, e até elaboram algumas saídas, né, para lidar com isso. Mas há aqueles que compreendem até mesmo as questões mais profundas e como isso interfere no mundo físico. Existe uma ciência chamada de epigenética. A epigenética, ela estuda como os seus genes, tá? O teu DNA, o teu genoma, pode ser transformado, pode ser mudado a partir do seu cérebro, dos seus pensamentos, das suas palavras, dos seus sentimentos, daquilo que você decide, que você escolhe estar tomando conta da sua mente. É por isso que Deuteronômio fala claramente, olha, os céus são testemunhas de que eu dei para vocês a escolha. São vocês que vão escolher. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, ele diz isso. Meus irmãos, eu rogo a todos vocês, pelas misericórdias de Deus, não se tornem pessoas que se entregam à mentalidade viciada deste tempo. Não sejam amoldados a essa maneira de pensar. Sejam transformados da vossa mente, para que vocês possam experimentar o que é a boa, perfeita e a vontade de Deus. Ou seja, para que vocês vivam num ambiente agradável, feliz, cheio de amor, e que desta maneira sua mente afete o seu corpo de maneira positiva. Eu vou dar aqui alguns entendimentos para você. Os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas escolhas, elas não afetam só o seu espírito. Elas afetam a sua mente e afetam também o seu corpo. Porque estes pensamentos, se são prolongados, eles podem ser gatilhos para que alguns defeitos genéticos se expressem e se manifestem. É por isso que a Organização Mundial de Saúde diz que mais de 80% dos cânceres vêm como resultado de uma mente estressada. Já existia lá, né, a propensão genética, mas o trigger, né, o gatilho, aquilo que vai fazer com que aquele defeito genético se manifeste, tem muito mais a ver com a sua mentalidade do que propriamente com o gene em si. Então, as nossas escolhas, segundo a palavra de Deus, elas não afetam somente a nós, elas afetam também a nossa descendência. O que a epigenética diz, gente, e aqui eu vou dizer para vocês que a epigenética responde a alguns mistérios que a genética nunca conseguiu entender. As pesquisas mostram que o teu DNA, ele é transformado de acordo com os seus pensamentos.